um bom evento para todos nós. Perim, Daniel, Marcos, sejam bem-vindos. Obrigado, Vanessa. Boa noite a todos. É uma honra e prazer estar com todos os senhores aqui. Eu agradeço, em nome da Finex, a Allergan por abrir sua plataforma para o nosso conteúdo. E como a Vanessa já fez a introdução de nós que estamos aqui como palestrantes, eu gostaria de pedir para entrar o primeiro vídeo, por favor. Olá pessoal, bem-vindo a mais um Digital Talks da Allergan, uma maneira disruptiva de trazer informação de qualidade para todos. E em parceria com a Finex Medex, vamos trazer essa pílula de conteúdo. O assunto que vamos trazer hoje, ele é eufórico, mas ao mesmo tempo também causa dor de barriga. Você sabe cobrar honorários médicos? Sou Luiz Fernando Perim, médico cirurgião plástico, estou aqui com o meu colega Marcos Loreto, médico cirurgião de cabeça e pescoço, e Daniel Shiraishi, consultor de negócios. Gostaria de começar fazendo uma pergunta. Quantas vezes durante o seu curso de graduação alguém te ensinou a cobrar honorários médicos? Sempre nos disseram que a medicina deve ser encarada como um sacerdócio. Interessante é percebermos que os sacerdotes são suportados por suas instituições. E nós, médicos, quem nos suporta? É extremamente importante na nossa formação adquirir conhecimento, técnica, mas e o conhecimento da remuneração? Quando nos é ofertado? Para entendermos um pouco mais desse assunto, temos que fazer uma pesquisa de mercado. Temos que entender quem são os nossos pares, aonde eles praticam, qual é o público-alvo que eles focam e, obviamente, quanto cobram para realizar os seus procedimentos. Ter um diferencial no mercado extremamente competitivo passa a ser uma vantagem e pode ajudar-nos a valorizar o nosso trabalho. Mas o mais importante é compreendermos qual é o nicho de mercado que queremos atingir. E obviamente que dependendo desse nicho, a nossa estrutura tem que ser compatível com aquele nicho de mercado. Não existe certo ou errado. Existem colegas que preferem focar em quantidade, outros que preferem focar em qualidade, mas para cada estratégia devemos nos preparar de maneira diferente. Os diferenciais que possuímos do ponto de vista técnico nos ajudam bastante a valorizar os nossos honorários. Entretanto, com a velocidade da informação e a transmissão do conhecimento, isso pode se perder rapidamente. Por isso, deixo com vocês uma dica. O melhor diferencial que nós médicos podemos ter chama-se relacionamento. Um bom relacionamento médico-paciente funciona como um imã, atraindo esses pacientes aos nossos consultórios. É interessante perceber que antes da paciente ir ao seu consultório, ela já fez uma pesquisa pela internet e já consultou virtualmente vários especialistas. A dúvida que ela tem é por que existem médicos mais baratos, médicos mais caros. Por isso que quando lhe procurar na consulta, seja franco, transparente, mostre ao seu paciente aquilo que acredita, por que utiliza determinada conduta e por que acredita que aquele resultado pode ser melhor. Não se esqueça, um bom diagnóstico leva a um bom tratamento, mas para isso o mais importante é dedicar atenção e tempo aos seus pacientes. Os pacientes sempre vão questionar a questão financeira, como pode ser financiado esse procedimento, o que pode ser feito. Neste momento, eu gosto de usar o exemplo de uma caneta. Toma essa caneta na mão e explico para a paciente. Isto é um produto. Se comprarmos este produto numa loja popular, ele vai ter um valor. Se comprarmos o mesmo produto numa loja de luxo, este produto terá um preço completamente diferente. E digo que o que vendemos não é produto, e sim serviço, que obviamente é muito difícil comparar o serviço de um colega com o serviço de outro. Por isso, saber valorizar-se é extremamente importante. Tenha sempre uma margem de negociação. Todos nós gostamos de negociar.
Mas defenda os seus princípios, saiba qual é o seu valor. Se você começa a baixar muito o valor, o paciente vai entender que nem você sabe qual é o valor real do seu tratamento. E aqueles pacientes que chegam e tentam negociar com você a qualquer custo, tentando fazer com que você abaixe seus honorários, porque eles querem ver até onde você vai chegar, fuja desses pacientes, porque eles não são bons pagadores. O mais interessante é percebermos que quando a paciente nos vai buscar, ela já sabe onde operamos, quanto custa o tratamento, como facilitamos esse tratamento. Nós é que praticamente não sabemos nada deste paciente. Entretanto, essa paciente já nos escolheu e o que ela está buscando, basicamente, é saber se pode estabelecer um vínculo de confiança entre o paciente e o médico. E para isso, o mais importante é a comunicação adequada, clara e especialmente transparente. Quantas vezes conhecemos médicos que, apesar de serem excelentes do ponto de vista técnico e de conhecimento, têm clínicas vazias? E o contrário também. Quantos médicos conhecemos que têm uma formação duvidosa e, apesar de tudo isso, têm uma clínica gigantesca? Por isso, a transparência, a comunicação e a maneira de se dirigir aos seus pacientes é fundamental e que nos diferencia num mercado tão competitivo. Eu acredito que estabelecer vínculos de confiança é extremamente importante. A transparência nas informações é que vai garantir a confiança. Saber valorizar-se de uma maneira adequada, focar no seu nicho de mercado e principalmente ser coerente com as suas propostas. E não se esqueçam, o combinado não é caro. No momento que estamos vivendo, você já parou para pensar que com o término da crise do Covid-19, cada centavo do nosso faturamento irá contar e que valerá muito não só para nós, mas para toda a nossa família? A disposição dos pacientes em consumir tratamentos com certeza será menor, assim como a sua disponibilidade em recursos. E para muitos de nós que trabalhamos com clínicas privadas, talvez uma estratégia inicial de retomada seja a volta a atendimento dos planos de saúde. E é aí que começa a nossa dor de barriga. Trabalhar com planos de saúde é uma tarefa fácil? Perdemos cerca de 20 a 30% de tudo que faturamos com os planos de saúde. E por que isso ocorre? Porque numa pesquisa realizada, 70% dos médicos não sabe cobrar adequadamente e pior, não controla aquilo que recebe. Por isso gostaria de fazer só 3 perguntas para vocês. Você conhece a tabela aplicada nos seus contratos com as fontes pagadoras? Você sabia que pode negociar o valor de seus honorários anualmente? E você sabe como cobrar procedimentos associados a uma consulta médica? É um problema, né? Daniel, como você vê a situação dos médicos atualmente? Os médicos estão, de fato, bem preocupados em trabalhar muito, com muita dificuldade, né, nos seus recebimentos. Tem uma remuneração que não é satisfatória para a maioria dos médicos, então 61% segundo a pesquisa do Medscape, falando que a remuneração não é boa, e muitos médicos falando que se soubessem como é que era a questão da remuneração, nem seriam mais médicos se tivessem que escolher a carreira novamente. Então a gente sabe que a gente tem, né, esse problema porque existe uma falta de treinamento, as informações são muito complexas, né, o médico não tem tempo no dia a dia de cuidar das finanças, não tem conhecimento, né, da gestão financeira, as regras no mercado mudam toda hora e tudo feito manualmente gera muito problema. A remuneração do médico é muito complexa, tem recebimento no setor público, direto do paciente particular, e no privado, que é onde está a maior dor de cabeça, o maior desafio de entendimento dos médicos. Receber por plantão, receber consulta, agora telemedicina, cirurgias, e no final existe uma perda muito grande em glosas que não são recursadas, glosas não recuperadas, valores não faturados, valores pagos a menor ou valores não pagos, isso chegando até quase 30% aí da remuneração do médico. Quando você fatura para uma operadora de saúde, você calcula de forma incorreta, você fatura diferente, né, das regras de contrato, então às vezes você tem um incremento que pode ser feito, uma atualização de contrato anual, e muitas vezes isso não ocorre, né? Você tem glosas não recursadas, faturamentos que você não realiza, eventualmente ajustes pontuais no contrato não são
atualizados e pagamentos realizados a menor. Quando você recebe de hospitais ou de clínicas, você não tem visibilidade de quais são as regras e tabelas, você não consegue saber se foi pago ou não foi pago, porque não existe um controle para monitorar isso, e os procedimentos não autorizados, às vezes a gente não fica sabendo. Glosas que não são pagas e procedimentos são alterados pós-auditoria. Então isso torna realmente a gestão do recebível do médico extremamente complicado. O que a gente sugere, como que a gente começa o trabalho com qualquer médico para ajudar nessa orientação? Primeiro, dentro de uma operadora, entender os seus contratos, todos os fatores de cálculo, para que a gente consiga entender efetivamente qual é o valor que eu deveria receber para cada uma das minhas fontes pagadoras operadora e cada um dos meus procedimentos dentro da operadora. Esse é o desafio inicial da gente entender os nossos contratos, entender qual é a lógica de cálculo e a regra de cada um dos nossos acordos, para que a gente faça um controle, seja no Excel, seja no papel, seja com software, que eu garanta o recebimento do que eu trabalhei. O importante, a gente acredita, que é o entendimento, a avaliação durante o nosso dia a dia e a negociação com as fontes pagadoras. Pensando em todos esses desafios, em toda essa complexidade de informações, a gente desenvolveu um software para fazer a gestão dos recebimentos médicos, usando intensivamente tecnologia para ajudar o médico a fazer a conciliação dos recebíveis deles e que ele possa fazer as melhores escolhas na sua profissão e com os seus parceiros e fontes pagadoras. A gente desenvolveu uma forma do médico garantir a visibilidade dele dos contratos, quanto ele trabalhou num mês, quem vai pagar, quando ele vai receber. Pois é, Daniel, acho que esse é um assunto extremamente interessante e a gente está louco para ver essa demonstração prática, para ver como funciona essa calculadora de honorários. Vamos lá então. Bom, pessoal, deu para perceber que o problema ele pode ser bem maior do que aquele que a gente imagina. E se a gente imaginar que agora, o momento que a gente vive é justamente de que as cirurgias eletivas praticamente zeraram, ou porque os pacientes não se sentem confortáveis de fazer nesse momento, ou até porque existe algum bloqueio de algumas fontes pagadoras, vai restar para a gente, única e exclusivamente, os atendimentos de urgência. Eu gostaria de chamar o Daniel para compartilhar conosco um cenário de um atendimento, vamos dizer, regular de um oftalmologista. Daniel, você pode mostrar para a gente o caso do oftalmologista, por favor? Pode ligar o vídeo, Márcio, por favor. Pessoal, então vamos tomar um procedimento prático só para a gente entender melhor qual que é o impacto na vida de um médico comum. Se a gente pegar um oftalmologista que trabalha no Paraná, na sua clínica privada, e considerarmos que ele faz 152 procedimentos ao mês, sendo 60 fotocoagulações com laser, 5 fasectomias, 10 suturas de córnea, 60 pterígios, 5 lagoftalmos e 12 calásios, ele faz uma receita de cerca de R$41 mil por mês. Se a gente considerar que 96% desses procedimentos são eletivos, vamos tomar em conta que com essa quarentena, reduzir os procedimentos eletivos ficando só com urgência, ele passa a fazer um total de 31 procedimentos de urgência. Se dos 152 procedimentos que ele faz por mês, ele passa a fazer apenas 31 procedimentos, isso vai gerar uma diminuição de 31 procedimentos por mês, o que vai causar uma diminuição da sua renda para cerca de R$10 mil, porque ele só está atendendo urgência. Então, se ele atender só urgência, ele vai perder cerca de 76% do faturamento mensal dele. E pior, se ele cobrar inadequadamente com os erros, ele pode perder mais 20 a 30% desse faturamento mensal. Por isso, aprender a trabalhar com a calculadora pode ajudar, através da tecnologia, a reduzir essas perdas. Foi pensando em tudo isso que justamente a gente acabou desenvolvendo uma ferramenta que pode ajudar os médicos a diminuírem essas perdas e, principalmente, administrarem melhor os seus recebíveis. Já que a gente está falando de oftalmologia,
eu gostaria que o Daniel mostrasse para a gente um caso de oftalmologista, justamente para a gente ver como é que funciona a tabela e como é que funcionam os códigos para os colegas oftalmologistas. Daniel, você pode mostrar para a gente, por favor? Posso, Perim? Vou compartilhar aqui com os colegas, né, aqueles códigos que são bem comuns que a gente discutiu. Primeiro deles, né, fasectomia, com lente intraocular, onde o valor de uma tabela CBHPM 2018 é um valor de R$ 2.117,57 para o cirurgião principal e pterígio como segundo procedimento. Neste caso, a gente está falando que o faturamento do médico para esses dois procedimentos daria um valor total de R$ 2.272,76, né, nesta sequência de faturamento, numa tabela CBHPM 2018 com o porte de 2018. E a primeira coisa que a gente queria mostrar para os colegas, né, Perinha, é se a gente trocar a ordem desse faturamento, o que acontece, né? Então, no caso, a calculadora está mostrando que o procedimento de maior porte está na primeira sequência de faturamento, mas se a gente trocar a sequência do faturamento, colocando o valor de maior porte na sequência posterior, isso dá uma diferença de quase 30% no faturamento do médico, né? E esse é só um dos exemplos do que a gente queria, né, mostrar e dividir aqui com os colegas, né, Perim? E Dani, infelizmente, isso é uma coisa que muitas vezes o cirurgião ele nem vê isso acontecer. Por quê? Porque com grande frequência isso é delegado ou para a secretária, ou para a esposa, ou até mesmo para o faturista. E são detalhes que muitas vezes ficam numa planilha de Excel que quem está fazendo não se atém. Só recebe os códigos, vê os códigos e vai acionando os códigos da maneira que achar mais interessante. Então, aqui a gente vê como a mudança do porte do código pode alterar de uma maneira significativa a nossa remuneração. Eu sei que tem bastante cirurgião plástico também na audiência, vendo a gente. Daniel, você tem algum exemplo de cirurgia plástica para compartilhar, de algum código comum, só para a gente entender como funciona? Bom, eu vou pegar um primeiro código mais comum aqui, de reconstrução de mama, para a gente ver especificamente esse procedimento, tá, Perim? Então, reconstrução de mama, na tabela 2018, porte 2018, cirurgião principal tem uma remuneração de R$ 1.525,45, Perim. Muito bem, Dani. Então, a gente está vendo que, por essa tabela, neste porte, a gente tem essa remuneração. E se esse paciente, por acaso, tiver num apartamento, muda alguma coisa? Muda, Perim, e muda muito, né? A gente está falando de um paciente, um beneficiário com plano de saúde, com direito a apartamento, num regime de urgência, esse valor passa para R$ 3.966, ou seja, 2,6 vezes o valor, né, inicial, se o paciente não tivesse apartamento e não fosse num regime de urgência. Esse é um dos principais pontos que a gente identifica de perdas que acontecem no faturamento junto às fontes pagadoras, né, Perim? Ou seja, são detalhes que muitas vezes passam desapercebidos de quem está preenchendo este faturamento. Porque muitas vezes o médico até sabe desses detalhes, mas quem está preenchendo pode não se ater a esses detalhes e o médico nem sabe que está tendo essas perdas. Agora, tem uma questão que eu acho que sempre gera uma certa dúvida para nós médicos, que é a seguinte: a gente ouve muito falar de tabela CBHPM, que tem vários anos, a gente fala, mas eu não trabalho com essa tabela, eu trabalho com a tabela TUS, então eu não sei nem por que eles estão falando dessa tabela CBHPM. Eu gostaria de chamar o Marcos Loreto para explicar para a gente o que é tabela TUS, o que é CBHPM, só para a gente entender um pouco melhor e saber aonde que a gente está se posicionando. Ok, Perim, Daniel, boa noite, obrigado aí pelo convite, pela participação. Bom, quando a gente fala em tabela TUS, isso é meramente uma referência de códigos de procedimento, tá?
Na verdade, quando surgiu a Agência Nacional de Saúde, isso na última Constituição, a Associação Médica Brasileira precisou criar tabelas de honorários de procedimentos, que inicialmente eram chamadas de tabelas AMB. Depois, com o tempo, essas tabelas foram evoluindo até que chegou-se à famosa CBHPM. A CBHPM, esta sim, ela já faz uma referência em reais, tá? Então, você tem uma classificação hierárquica dos procedimentos, e através de códigos, você tem uma combinação de estrutura que te leva a calcular o valor em reais que o cirurgião será remunerado. Tá? E tudo isso que o Daniel e o Perim estão falando, a questão do adicional de urgência, o tipo de acomodação, procedimentos híbridos, né, a mesma via de acessos distintos, são as famosas regras de tabela. Tá? Então, a tabela TUS é simplesmente ou meramente uma classificação hierárquica de procedimento que não tem valoração alguma, foi unicamente para unificar a informação na saúde suplementar, por isso que chama tabela unificada da saúde suplementar, tá? E a CBHPM, esta sim, definida pela Associação Médica Brasileira, pela Sociedade de Especialidades, ela tem uma codificação e uma valoração específica. Tá? Então, isso que você comentou é extremamente interessante, porque, assim, às vezes a gente tem a falsa impressão de que, eu tenho a tabela mais atualizada, eu trabalho com a tabela TUS, então a tabela TUS é a melhor tabela que tem. E eu acho que pouca gente sabe que tabela TUS é só codificação, não tem nada que ver com remuneração, e a remuneração, ela se baseia na tabela CBHPM, cuja última atualização, e vocês me corrijam se estiver errado, foi em 2018. Então, a gente acaba acreditando que está tendo um tipo de remuneração, mas, na verdade, está tendo outro. Daniel, na verdade, você pode... Só para complementar, Perim, toda vez que a gente falar de código TUS, tem que perguntar qual que é a tabela CBHPM que está por trás dessa codificação para a gente saber o valor exato, porque a tabela TUS não traz referência de valor, isso que é importante, tá? Então, essa informação é preciosa, porque a gente acha que a tabela TUS é o nosso escudo e que a gente se protege de tudo, quando, na verdade, é a tabela CBHPM, qual o ano que está sendo aplicado e qual é o porte dessa tabela que está sendo aplicado. É isso que, efetivamente, é o que vai definir qual que é a nossa remuneração. Dani, eu queria que você compartilhasse com a gente um outro caso de cirurgia plástica que pudesse exemplificar um pouco mais. Legal, Perim. Eu vou pegar aqui dermolipectomia, que é um código bastante comum para os cirurgiões plásticos, associado a uma herniorrafia, uma hérnia, bem comum aqui para vocês, né? Umbilical. Neste caso, na ordem, né, com o procedimento de maior porte, daria uma remuneração do cirurgião de R$ 1.784,16. Se a gente colocar, né, o primeiro procedimento com o menor porte, a gente está fazendo uma redução de 1.280,14, ou seja, isso aqui, Perim, dá quase 30% de perda de faturamento, que normalmente, quando enviado pelo médico para as fontes pagadoras, o pagamento é realizado menor sem o ajuste desse valor adicional. Esse é um exemplo clássico de uma perda relevante no dia a dia do faturamento dos médicos, né? E essa é uma situação extremamente comum no dia a dia do cirurgião plástico, principalmente com os pacientes pós-bariátricos. A gente invariavelmente se depara com esses pacientes que têm uma hérnia umbilical para ser tratada, e a gente acaba fazendo esses dois procedimentos associados com bastante frequência. Daniel, você tem como mostrar para a gente alguma alteração de porte nessa tabela, só para a gente compreender como que funciona isso? Legal, Perim. Aqui o exemplo da dermolipectomia, que a gente está numa CBHPM 2018, com o porte de 2018, e este procedimento tem uma referência, como o Dr. Loreto falou, que é o porte 9C. Então, este procedimento com este porte daria uma remuneração de R$ 1.525,45. Agora, Perim, se a gente trocar por um porte de 2008, nós estamos falando que este mesmo procedimento pode chegar num valor de R$ 666, Perim. E esse é um ponto que tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes a tabela TUS é a mais atualizada, é o que está no contrato, né, dos colegas,
porém, o porte que representa, de fato, o valor da remuneração é de um outro ano. E é este valor que vai gerar a remuneração efetiva do procedimento. Por isso que é tão importante entender a tabela, a codificação e o porte associado a este procedimento, porque senão a gente não chega no valor correto da remuneração e do faturamento que tem que ser realizado junto às fontes pagadoras. Esse é um exemplo bem clássico de problemas no faturamento e que, obviamente, geram perdas no recebimento dos médicos. Daniel, e você tocou num ponto que é crucial, por isso que muitas vezes o médico ele acredita que por estar sendo praticada uma tabela TUS, que na verdade não é uma tabela, é só uma codificação, ele acredita que está com, entre aspas, a tabela mais atualizada, quando na verdade a tabela de referência é a CBHPM e de acordo com o porte que essa tabela tem. Será que a gente dá uma parada para a Vanessa colocar algumas perguntas, até para a gente deixar aqui dinâmico? Perfeito. Pessoal? Vamos lá, pessoal. Espera aí que eu já falo para vocês. Um segundo. Uma pergunta que chegou aqui é como vocês enxergam o cenário da remuneração médica em tempos de pandemia? Acho que o Loreto tem bastante experiência, poderia falar. A gente está vivendo um momento onde as cirurgias eletivas elas estão relativamente paradas, né? Primeiro, por medo do paciente. Segundo, porque os hospitais estão se preparando aí com as estruturas de Covid. Né? De certa forma, a gente não tem hospitais apartados exclusivamente direcionados para cirurgias eletivas. Então, obviamente que existe um certo temor, tanto por parte dos pacientes como por parte dos médicos, já que há tanta literatura falando das complicações do paciente adquirir a infecção por Covid, seja no intra, seja no pós-operatório. Então, esse temor, obviamente, causa uma redução importante do movimento das cirurgias eletivas. A gente já percebe o movimento de alguns hospitais privados de retomada das cirurgias eletivas com uma série de cuidados, né? Testando o paciente antes, testando a equipe antes, isolando o paciente no pós-operatório, etc. O fato é que, a partir do momento que a pandemia ela vai passando, a gente tem que retornar à normalidade. E essa retomada à normalidade, com certeza, vai vir acompanhada de um represamento importante de cirurgias eletivas. Né? E aí há que ter o cuidado de começar a zerar essa fila de maneira organizada. Tá? Então, definir prioridades, quais são as cirurgias que devem ser dada certa prioridade, e, a partir disso, correr atrás da remuneração. Por isso que eu acho que é um momento ímpar para que todos se organizem, revisitem seus contratos, vejam as suas tabelas e se preparem para essa retomada, tá? Para que essas perdas elas não continuem acontecendo depois da pandemia, já que a gente passou por um período tenebroso aí de recebimentos que reduziram bastante, a gente não pode admitir mais perdas depois, tá? Então, aproveitar esse momento que a gente está com um certo horário vago, para estudar um pouco mais os nossos contratos, entender um pouquinho quais são as tabelas que são praticadas, para que a gente se prepare para a retomada das eletivas no segundo momento. Então, hoje existe um represamento, esse represamento ele vai ter vazão futuramente, momento que a gente tem que estar preparado, primeiro para organizar as nossas prioridades. Nós estamos com pacientes esperando, vamos organizar as nossas prioridades. Uma vez organizadas, vamos remunerar adequadamente, vamos receber adequadamente pelo procedimento realizado. Tá? Perfeito. Tem uma outra pergunta que é complementar a essa, qual a saída inovadora para a gestão de remuneração médica, na opinião de vocês? Bom, na verdade, a gente está mostrando uma ferramenta que pode ajudar muito aos colegas justamente a organizar melhor, porque é interessante, mas muitas das informações que foram ou que estão sendo colocadas aqui, tem muito colega que nunca ouviu falar ou nem sabe. Não estou subestimando o conhecimento de vocês em relação à saúde suplementar, mas essa é a grande realidade, porque os médicos eles se preocupam muito com o lado assistencial e a parte de remuneração. Quantas vezes a gente vê até no dia a dia colegas que acabam delegando essa função ou para um faturista, ou para a secretária, ou até mesmo a esposa que acaba fazendo. E o que a gente percebe é que, além de ser complexo todo esse processo,
ele tem regras que mudam e que muitas vezes a gente nem sabe que elas mudam. Eu não sei qual é o nível de conhecimento da nossa audiência, mas, por lei, todos os nossos contratos com todas as operadoras de saúde podem ser renegociados anualmente. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Quantos dos senhores viram os seus contratos e efetivamente fazem essa negociação de honorários anualmente? Queria até saber a opinião do Loreto, que tem uma experiência com a saúde suplementar, se ele vê esse tipo de situação com a rede credenciada da saúde suplementar que ele trabalha. Não, com certeza existe um desconhecimento grande da classe médica com relação às questões da remuneração médica. Afinal de contas, conforme o próprio Perim falou, a nossa formação ela é assistencial. A gente não tem formação nenhuma de gestão durante a graduação, durante a residência, pós-graduação, que seja. Então, a gente sai muito cru e entra dentro de um mercado com tabelas e com regras que, se a gente não entra nas minúcias e não conhece em detalhe, a gente acaba cometendo erros. Eu mesmo trabalho com saúde suplementar há mais de 20 anos. Eu mesmo tenho dificuldades, muitas vezes, de fazer cálculos dos procedimentos que eu realizo se eu não tiver uma estrutura por trás. Eu treino uma secretária, faz curso avançado de Excel, e mesmo assim, se eu não faço um input de dado adequado e sigo adequadamente as regras contratuais, eu vou ter perdas, infelizmente. Então, a ideia aqui é mostrar a possibilidade dessa calculeira toda dos honorários, seguindo regras de tabela, uma vez imputadas nessa calculadora, permitem que esse cálculo seja efetuado de maneira tranquila, sem afobar a secretária vai ter mais foco para atender o doente, e nós vamos ter mais foco para assistenciar o doente, para fazer a assistência dele. Então, acho que esse é o objetivo principal de todos. Então, Vanessa, só retomando e respondendo a pergunta, a gente acredita que, através de tecnologia e através dessa ferramenta, a gente, de uma certa maneira, pode estar auxiliando os colegas a se organizarem melhor nas suas cobranças, a diminuírem as suas perdas, porque a gente não tem a pretensão de falar que vai acabar com as perdas, porque isso seria muita pretensão, mas só o fato de ajudar a diminuir já seria bastante interessante. Mas eu acho que você tem uma outra pergunta. Tem muitas. Tem duas que são complementares. O médico gostaria de saber qual tabela os convênios estão nos pagando, sabendo que nunca é a CBHPM e de qual ano, e se tem algum estudo para saber quantos % dos contratos com as operadoras respeitam o valor da CBHPM. Eu acho que isso aí eu posso responder. A gente tem que sempre olhar, na hora que a gente assina um contrato com uma operadora de saúde, qual é o tipo de tabela e qual a tabela e ano da tabela que a gente está contratando. Infelizmente, muitas operadoras trabalham ainda com tabelas AMB 90, 92, ou seja, do século passado, e podemos afirmar isso, são tabelas do século passado. Então, é muito importante que a gente, primeiro, identifique, na hora de contratar, de assinar um contrato, qual é a tabela que está sendo praticada, que ano essa tabela, se existe algum deflator, porque às vezes, por mais que a gente imagine, a gente ache que está tudo correto, surgem deflatores, multiplicadores, percentuais de desconto. Então, é muito importante... Desculpa te interromper, Marcos, porque tem uma pergunta exatamente sobre isso. Onde você adiciona o deflator na calculadora também, se você depois puder complementar? Acho que o Daniel depois pode mostrar para a gente que a questão do deflator é um dado importante, principalmente quando a gente fala de repasse de hospital, porque uma coisa é o contrato direto com a operadora, onde a gente tem uma tabela contratada com um valor ali acertado, e a outra coisa é o repasse do hospital. Então, às vezes, o hospital recebe da operadora, e eu não sou credenciado dessa operadora, mas recebo via repasse do hospital. E, às vezes, o hospital ele retém uma parte do recebimento que ele tem. Esse é o famoso deflator. Ou então, eventualmente, você pega uma tabela CBHPM com corte da 16 com deflator de 20%. Quer dizer, são regrinhas que a gente tem que tomar muito cuidado quando assina um contrato, para que a gente identifique tudo isso, faça o cálculo, identifique se aquele valor ele é congruente com aquilo que eu espero receber pelo procedimento que eu vou fazer. Então, são muitos detalhes que a gente precisa ter um mínimo de conhecimento. Conhecer tabela, conhecer regra de cálculo, saber que existem tabelas diferentes, saber que essas regras de cálculo elas podem ter inputs diferentes, com deflatores, multiplicadores, etc. E aí sim a gente pode sentar
de maneira transparente, que esse é um grande problema que a gente sempre discute. Infelizmente, a transparência no setor ela acabou se perdendo, todo mundo desconfia de todo mundo. É importante que a gente, na hora que assina um contrato, de maneira transparente, sente e olhe. Qual é a tabela? Qual é o valor? Tem deflator? Não tem deflator? Perfeito. Faça o cálculo junto. Identifique se a regra está sendo cumprida para que essas perdas não aconteçam. Bom, deu para perceber que é bem complexo o assunto, né? Tem mais perguntas, se a gente puder complementar. Como que vocês enxergam o sistema de saúde complementar nesse momento após a Covid? E como que vocês acham que vai ser o posicionamento das operadoras de saúde nesse cenário todo? Bom, também posso responder, porque trabalho no setor. A gente está vivendo um momento de muita incerteza, essa é a verdade, né? A gente já comentou que houve uma redução das cirurgias eletivas. Em paralelo, aumenta pacientes com Covid internado em estruturas hospitalares. Muitas vezes esses pacientes Covid positivos são pacientes caros, porque vão para ventilação mecânica, ficam utilizando medicações por hora, ainda não tão caras, mas muitas drogas podem aparecer nesse período. Então, o custo pode subir em relação ao Covid propriamente dito. E nós não podemos esquecer que a crise está aparecendo para todo mundo. Tá? Em paralelo, muita inadimplência pode começar a acontecer, tá? A inadimplência do plano de saúde e muitas baixas. A pessoa perde o emprego, perde o plano de saúde. Então, a receita dos hospitais ela cai, porque a principal fonte de receita do hospital privado são as cirurgias eletivas. Tá? E, em paralelo, as operadoras também sofrem, tá? Porque perdem vidas, perdem associados, que ficam inadimplentes, tá? Porque não conseguem pagar a fatura, e, ao mesmo tempo, existem baixas de plano. Tá? Então, o futuro ainda é muito incerto, essa é a verdade. Tá? Todos estão conversando, tentando se estruturar, tentando se preparar para esse momento que vem pela frente. Tá? Eu acho que a gente tem que aproveitar a crise como uma oportunidade. Tá? Então, eu não acho que a gente tem que sair correndo, entregar para Deus e seja o que Deus quiser. Não. A gente tem que aproveitar o momento de nós nos unirmos, de voltarmos a trazer transparência ao setor, voltarmos a falar na real as necessidades de cada um, para que a gente possa, na prática, superar isso lá na frente. Todo mundo está perdendo, não há dúvida alguma. Ninguém está ganhando com essa crise. Tá? Seja perdas de vida que estão acontecendo, e a gente tem visto a incidência das mortes aumentando cada dia mais, né? Os seus doentes. Os problemas financeiros eles estão sendo gerais para todo mundo. Hospitais também estão sofrendo financeiramente. Tá? As operadoras também estão sofrendo financeiramente, então nós vamos ter que nos unir aí para pensar em novos modelos de remuneração, nós vamos ter que nos unir para pensar em novas oportunidades, né, para a gente tentar recuperar depois de toda essa confusão. O fato é esse, tá? Eu acho que é um momento ainda de muita dúvida, de muita incerteza, mas acho que a gente tem que usar isso ao nosso favor, né? A gente tem que começar a pensar em oportunidades e alternativas para que a gente possa, na hora que essa crise for ultrapassada, identificar aí oportunidades que possam ajudar a gente a recompor a remuneração. Eu sei que tem um monte de pergunta. Como eu consigo a ferramenta? Acho que o Daniel tem que explicar sobre, acho que o QR Code, que está na tela. Na verdade, eu queria que o Daniel primeiro mostrasse para a gente um exemplo de dermatologia. Eu sei que a gente tem bastante dermatologista assistindo o nosso seminário. Então, Dani, você pode compartilhar só um caso de dermato e aí depois a gente parte para a demonstração com o QR Code para o pessoal. A compartilhar a tela. Acho que eu queria só complementar, Vanessa, teve uma pergunta, acho que é relevante aí dos colegas, quais são as tabelas, né? Então, como é que funciona a mecânica? Eu acho que isso é importante para todo mundo entender como é que funciona de uma forma geral. A tabela CBHPM, ela é uma tabela que é definida pela Associação Médica Brasileira e ela é uma orientação, uma referência para as fontes pagadoras utilizarem nos contratos dos acordos com os médicos. Porém, na prática, como o Dr. Loreto falou, os acordos eles acabam englobando 3 tipos de tabelas. Você tem a tabela AMB, que é a antecessora da tabela CBHPM, né, que normalmente é 90 ou 92, e a CBHPM, que começou em 2008, que vem agora até 2018, que a cada 2 anos você tem um ajuste. Só que além dessas tabelas, você ainda tem as tabelas próprias, quando as operadoras definem tabelas que não têm referência com o que foi definido pela AMB, e por conta disso, você acaba tendo 3 tipos
né, 3 grupos de tabelas que podem ser utilizadas nos acordos médicos. E, além disso, nessas tabelas, tem a questão do deflator. Então, no caso aqui, a pergunta, né, de um colega, onde que está? Aqui a gente tem como colocar o deflator. Então, por exemplo, o caso do meu irmão, que é ginecologista, ele tem várias tabelas que têm um deflator de 12%. Então, você pode colocar aqui 88% para fazer o cálculo do fator do porte, para ter o cálculo da criocirurgia, que com um deflator de 12%, a gente chega num valor na tabela da CBHPM 2018 de R$ 230,65, Perim. Então, aqui é um exemplo bem importante, onde a gente tem os deflatores, e para dar um exemplo para o nosso público do quanto isso é impactante no dia a dia, a gente tem um caso de um hospital com 50 operadoras, e que um código, o mesmo código de procedimento, tem uma variação de 1 para 27. Ou seja, a diferença do que a gente pode ganhar de um procedimento dentro de um hospital que tem 50 operadoras pode ter uma variação de 1 para 27, Peri. Então, é uma diferença, um impacto na remuneração extremamente relevante. Extremamente relevante. E agora você imagina, se você é médico, você faz o mesmo procedimento, na sua cabeça você fala, eu fiz 10 procedimentos, eu vou ganhar 10 vezes o X. Só que não é o X, porque cada acordo, cada fonte vai ter a sua negociação. E é por isso que gera toda essa desconfiança que o Loreto comentou, porque você nunca sabe o quanto você vai ganhar, como você vai ganhar e quando você vai ganhar. Então, você continua fazendo. A nossa essência, ela é assistencial. A gente quer trabalhar, a gente quer produzir. Mas quando a gente começa a sentir que tudo que a gente está produzindo não está dando para fechar a conta do mês, aí realmente é assustador. Temos mais perguntas, Vanessa? Deixa eu só explicar, Peri, o pessoal perguntou, né, do acesso à calculadora. Aqui tem um ponto importante, né, só para o pessoal ter uma ideia do tamanho da complexidade da calculeira que a gente está falando. Imagina que um contrato, né, Peri, de 330 procedimentos, de uma operadora de alta complexidade, com muitos locais, muitos hospitais para serem trabalhados, a gente está falando que para colocar todas as possíveis variações de cálculo de procedimento, são 3 milhões de linhas de Excel. Ou seja, é humanamente impossível de fazer isso aqui na mão. Então, por isso que a gente, né, desenvolveu aqui uma solução para ajudar. Em parceria aqui com a Allergan, a gente está disponibilizando aqui para os colegas com os principais procedimentos aí das especialidades, principalmente especialidades que têm bastante proximidade com a Allergan. O pessoal pode acessar pelo QR Code, Vanessa. Tem um QR Code que está disponibilizado na tela. Quando a gente parar de compartilhar a tela, do lado esquerdo inferior, tem um QR Code, o pessoal pode acessar. É gratuito, ninguém vai pagar nada. A gente quer ajudar, né, nesse conhecimento e reforçar, né? A calculadora, a tecnologia, ela vem para ajudar a executar o cálculo. Mas como o Dr. Loreto sempre fala, a base de tudo é o conhecimento. Acho que a mensagem importante que a gente quer deixar aqui é que a gente precisa primeiro começar no conhecimento, entendendo como é que funciona. Se você vai fazer no seu caderno, na sua calculadora, no seu Excel, não tem problema. Acho que o que a gente quer deixar de mensagem que é importante é o conhecimento e o entendimento dessas informações que não são, né, difundidas e o aprendizado não é realizado durante a graduação e durante a pós-graduação, né, Perim? Então, vou voltar aqui para a Vanessa continuar com as perguntas para a gente poder... Tem muitas, tem algumas, na verdade, sobre telemedicina. Então, uma que reembolso para telemedicina, como eu devo cobrar, por que os atendimentos por telemedicina estão sendo remunerados com redução de até 50% do valor contratado e como cobrar das operadoras os honorários de telemedicina. Tem algumas perguntas relacionadas ao tema. Então, essa questão tem até um pouco a ver com a questão da cobrança de honorários privados. Eu acho que nós, profissionais médicos, nós perdemos o protagonismo na questão de honorários. Então, a gente delegou para terceiros a função de cobrar o nosso honorário. E isso acabou impactando diretamente na nossa remuneração. Eu, particularmente, entendo que qualquer paciente que faz uma teleconsulta,
independente de ser presencial ou ser à distância, não deixa de ser uma consulta, e ele está consultando o quê? O conhecimento médico. O conhecimento médico, na minha opinião, ele tem o mesmo valor, quer seja presencial, quer seja remoto, porque a ferramenta que se está utilizando é o computador. Mas a telemedicina não é uma ferramenta. A telemedicina é um ato médico. E o ato médico tem que ser remunerado igualmente, tanto presencial quanto à distância. Até gostaria de saber a opinião do Loreto, porque ele tem um conhecimento bastante amplo em telemedicina para poder complementar. Não, ele está corretíssimo, né? A telemedicina, ela tem alguns pilares, né? O primeiro pilar é esse que o Perim colocou, é um ato médico. Fazer teleconsulta não deixa de ser um ato médico. Então, todos os princípios da ética estão envolvidos quando a gente pratica a telemedicina. Tá? Em termos de remuneração, eu concordo. O conhecimento médico está sendo aplicado da mesma forma, seja ele de maneira presencial, seja ele de maneira remota ou virtual. Tá? O que eu acho muito importante é que tudo isso seja feito de maneira organizada. Tá? A gente não pode simplesmente fazer uma troca de mensagem por WhatsApp e considerar isso telemedicina. Telemedicina, teleconsulta, é aquela onde, com hora agendada, um prontuário onde eu vou registrar a informação, tá? Com uma transmissão de informação segura, que seja compliance, tá? Aderente à Lei de Segurança de Dados, apesar da LGBT ter sido prorrogada, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com transação de informação médica. Tá? Então, é necessário que exista uma plataforma de teleconferência que seja blindada, que seja segura. Tá? Então, simplesmente trocar mensagem com um paciente, eu não caracterizo isso como telemedicina. Eu acho que a telemedicina responsável e ética é aquela que, com hora marcada, num ambiente controlado, estou dentro do meu quarto ou estou dentro do consultório, eu não estou no meio da rua falando com o paciente, tá? Porque a troca de informações que são sigilosas, tá? Eu preciso registrar essa informação em um prontuário, essa informação ela não pode se perder. Tá? Tudo isso são preceitos da ética médica, né? E se tudo isso que eu estou falando faz parte dos preceitos da ética médica, a remuneração ela vem junto. Né? Então, ela deve ser remunerada, desde que todos esses princípios tenham sido cumpridos da maneira correta de uma consulta normal presencial. Tá? Pelo menos essa é a minha visão, é assim que eu imagino a telemedicina. E isso é até importante, não é, Loreto, para você, quando for negociar com a saúde suplementar, você demonstrar que você tem todo esse cuidado em relação à execução de uma consulta por telemedicina e que você gostaria de receber o seu honorário de acordo com o seu contrato, da mesma maneira que você recebe uma consulta presencial. E eu entendo que, a partir do momento que uma fonte pagadora compreende que você preenche todos os requisitos necessários para uma teleconsulta, você efetivamente deve ser remunerado da mesma maneira que você é remunerado presencialmente. Temos mais perguntas, Vanessa? Temos. Se o deflator também é aplicado no custo operacional e se a calculadora já vem com os valores ou é possível manipular os valores e os índices deflatores? Daniel, explica para a gente. Sim, é possível você ajustar o valor do custo operacional em função da sua negociação com as fontes pagadoras. E é possível, sim, ter uma funcionalidade para você poder inserir diretamente qual é o valor negociado dentro do seu contrato, né? Quando você não utiliza a referência de uma tabela e é uma negociação pontual de um determinado valor que foi negociado com uma fonte pagadora. Então, é possível fazer as duas coisas, Vanessa. Tudo depende do acordo da remuneração. Eu acho que um ponto importante também para deixar claro é que não necessariamente todo acordo é referenciado para 100% dos procedimentos de uma tabela. É bem comum você ter valores diferentes para determinados procedimentos em relação a algumas fontes pagadoras. Então, vou dar um exemplo do meu irmão, que é ginecologista obstetra.
ele negociou uma tabela com uma determinada fonte pagadora, que era a tabela do porte da CBHPM em 2018 com deflator de 12, mas para cesariana era um valor que era diferente da tabela e diferente desse deflator. Foi um valor negociado especificamente para esse procedimento. Então, é muito importante observar não só o seu acordo, mas saber também se você tem alguma coisa específica para determinados procedimentos. Essa informação, Daniel, é extremamente importante porque muitas vezes a gente desconhece a questão da negociação. A gente acha que é um contrato pronto e que cumpra-se. Agora, se você não souber se valorizar profissionalmente, se você não souber sensibilizar a fonte pagadora em relação ou alguma técnica, alguma expertise que você tem, que merece ser valorizado, até porque você está dando um melhor atendimento para os associados daquela fonte pagadora, você nunca vai ter isso. Então, conhecer o contrato, saber negociar, são questões da vida de qualquer pessoa. E a gente, como médico, já saiu bastante daquela fase romântica da medicina, que era colocar o esteto no pescoço, sair atendendo o paciente e ser remunerado por conta disso. Então, tudo isso é fundamental. Eu acho que um ponto para complementar, Vanessa, de uma pergunta que é qual é a inovação, né? Eu acho e venho aprendendo cada vez mais, né, com o Dr. Perim e o Dr. Loreto. Medicina baseada em evidência, né, Dr. Perim e Dr. Loreto. Primeiro, a gente precisa ter um bom diagnóstico, né? A gente vem conversando com muitos colegas que, em função da situação e pelo tempo disponível no momento, estão em busca de evidência e diagnóstico. O que é isso, né, no final do dia, em remuneração? É a gente achar os contratos. Cadê os contratos? Eu estou ouvindo de muita gente que, nossa, mas o contrato, putz, eu nunca vi esse negócio depois que eu assinei. Deve estar em algum lugar na gaveta, em algum lugar em outro escritório, não está no consultório, pode estar em casa. Então, eu acho que uma ação muito simples, né, que a gente pode fazer nesse momento é buscar entender, ter uma evidência, né? Cadê o nosso contrato? Quanto que eu deveria ser remunerado? Para, a partir disso, você poder evoluir e entender qual a melhor forma de você aumentar suas receitas, otimizar, né, os seus parceiros, ver quais as melhores formas da gente trabalhar, que, como a gente falou na aula, né, Perim, todo centavo conta nesse momento, né? Sem dúvida, Daniel. Perfeito. Tem duas, na verdade, tem uma perguntando do link, acho que vale reforçar o QR Code, e outra pessoa falando que quando abre o QR Code aparece um número do Google UPC. Deve ser alguma coisa específica de acesso, ele entra direto numa tela para fazer a autenticação com login e uma senha, né? Se de repente deu alguma coisa na internet agora, só tentar depois de novo que deve liberar. Que deve ser alguma coisa de acesso. Então, para a pessoa que perguntou sobre como ter a calculadora, acesso à calculadora, é só colocar nesse smartphone no QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Exatamente. Tem uma pergunta sobre a opinião de vocês sobre a verticalização das tabelas e dos pacotes de procedimento. Eu acho o seguinte, para a gente falar em novos modelos de remuneração, vamos entender o modelo atual primeiro. Eu sempre sou partidário disso, tá? Então, se a gente não sabe nem como que uma tabela calcula, a gente não sabe nem extrair o valor que eu vou receber, porque eu não sei que tabela eu tenho contratada, como que eu posso partir para uma negociação de novos modelos de remuneração, tá? Com relação à verticalização, essa é uma discussão enorme, tá? A gente vai demorar horas para chegar em alguma conclusão. Ela tem seus pontos positivos e tem seus pontos negativos, tá? Eu acho que a importância de nós médicos, para retomarmos o nosso protagonismo, termos o conhecimento do valor da remuneração, conhecermos as tabelas, entendermos as regras de cálculo, tá? Porque daí, quando a gente vai receber uma proposta, seja de um verticalizado, seja de um hospital, seja de uma operadora, a gente tem a poder de argumentação. Isso falta muito para a gente. A gente, às vezes, não percebe, dentro da boa vontade, a gente assina o contrato e nem percebeu que, de repente, tinha um detalhezinho ali que fazia você perder em alguns pontos. Tá? Então, é muito importante que a gente tenha esse conhecimento. Tá? E para pensar em novos modelos, precisamos entender o modelo atual. Tá? Com esse conhecimento, aí sim, negociar com verticalizada, com hospital, com operadora, vai nos dar mais força e maior capacidade de argumentação. Acho que esse deve ser o foco maior. Loreto, eu acho que eu acabei subestimando a nossa audiência, porque o pessoal tem um conhecimento profundo aqui de
de operadoras e contratos, né? Mas isso é muito bom, porque esse é o nosso objetivo. O nosso objetivo é difundir esse conhecimento e que as pessoas participem, como você disse, como protagonistas de todo esse processo. Sem dúvida, sem dúvida. Tem uma outra pergunta. As regras de cobrança de honorários, com várias cirurgias realizadas em mesmo paciente, com vias de acesso diferentes e realizados no mesmo ato cirúrgico, são pagas de que forma? Aí depende se é a mesma equipe, são equipes diferentes, se foi a mesma via, se são vias diferentes. Tá? Então, aí são regras de tabela. Isso que a gente estava mostrando, que a calculadora ela já faz toda essa calculeira automática por trás. Basta você cadastrar o procedimento realizado, o principal sempre em primeiro lugar, que é o de maior porte, e aí os procedimentos subsequentes, se eles foram realizados na mesma via ou em vias distintas. Porque quando é na via distinta, a gente calcula 70%. Quando é na mesma via, a gente tem um cálculo de 50% do valor original. Tá? Se tiver uma outra equipe abordando o mesmo paciente, aí começa a valer uma outra cirurgia. Tá? Então, essa equipe começa com 100% o procedimento principal, tá? E aí tem essa calculeira de acordo com a mesma via ou vias distintas. Tá? Então, essa regra ela sempre vai valer dessa forma. Até só um complemento, tem uma outra coisa que é interessante na calculadora, que é a cobrança dos auxiliares. Daniel, você quer comentar um pouco como funciona essa ferramenta dentro da calculadora? Deixa eu compartilhar aqui. Ô, Vanessa, outra coisa também, se o pessoal tiver com dificuldade de acesso, depois também para todo mundo que se cadastrou, a gente pode mandar o link por e-mail para o pessoal também, tá? Eles pediram, tá? O pessoal não se preocupar que a gente dá Tá um bom. jeito de chegar aí no pessoal, tá? E tem gente perguntando se, na dúvida do preenchimento, se tem como consultar vocês, como que vocês podem ajudá-los. Sim, sim, pode, a gente até deixa aí os nossos contatos, a gente também pode compartilhar aí com o pessoal, tá? Sem problema nenhum. Eu vou pegar aqui um procedimento aqui, então, cirurgia de mama, para fazer homenagem ao Dr. Perim. Obrigado. Tá? Vamos colocar aqui, eu acho que isso é uma das coisas que são extremamente relevantes, né, Perim e Loreto, quando a gente vai realizar o cálculo de um procedimento. Então, no caso aqui, segundo a CBHPM 2018, a gente tem que reconstrução mamária, a gente tem até 2 auxiliares que podem estar no ato cirúrgico, né? Então, a calculadora aqui também coloca para a gente qual seria o valor do orçamento do procedimento como um todo nesse paciente, incluindo os 2 auxiliares e, eventualmente, até a instrumentadora que participa do ato cirúrgico, dentro de um percentual para cada, né, auxiliar. O ponto é que, inclusive, é um cuidado para todo mundo ter, é que em alguns casos, em alguns contratos, as fontes pagadoras não acabam utilizando o percentual definido na tabela CBHPM. Então, uma coisa que é importante é saber se o percentual utilizado para o cálculo dos auxiliares, ele segue ou não a regra da CBHPM. Se não seguir, é importante olhar no contrato que foi assinado com a fonte pagadora para saber qual foi, de fato, o percentual que pode ser aplicado para você ter o orçamento do ato cirúrgico como um todo, que nesse caso é R$ 2.147, sendo que o cirurgião principal tem um valor de R$ 1.342,40. Então, esse é um ponto super relevante, né, Peri, para saber como que a gente vai realmente calcular e faturar para o convênio, tá? Então, acho que essa é uma das perguntas que o pessoal fez, né, Vanessa? Esse é um dado bem importante. E aí tem um exemplo, acho que tem uma pergunta do primeiro exemplo que vocês deram, que eles não entenderam onde eu digito isso em ordem diferente, da fasectomia, do pterígio, enfim, aquela ordem, como eles não entenderam onde isso é colocado. Tem que mostrar, Daniel, que você empurra, você arrasta um código para cima ou arrasta o código para baixo. Eles não... Entendeu? Acho que é isso que o pessoal não entendeu, né? Exatamente. Tá ótimo. Obrigado, Loreto. Deixa eu dar um exemplo aqui. Dermolipectomia, tá? Com herniorrafia umbilical, hérnia umbilical.
Aqui, Vanessa, se eu entendi a pergunta, e que eu acho que o Loreto também entendeu a mesma coisa, quando a gente adiciona aqui no botão mais o procedimento, a gente tem aqui, a gente pode colocar 2, 3 procedimentos. E se a gente quiser avaliar a diferença na sequência de faturamento, né, esse é o termo técnico utilizado, a gente pode clicar aqui nas 4 barrinhas do lado esquerdo superior e arrastar para a gente trocar a ordem do procedimento para o cálculo do faturamento. Tá? Então, quando a gente arrasta, nesse caso, quando eu coloquei dermoidectomia, está azulzinho, significa que o maior porte está na sequência número 1, e se a gente trocar a ordem e o procedimento de maior porte acabar ficando para baixo, fica aqui laranjinha e falando que o procedimento de maior porte precisa estar em primeiro lugar, senão a gente vai ter uma perda relevante aqui no faturamento. Esse é um mecanismo de segurança. Esse é um mecanismo de segurança bem interessante, né, Daniel? Porque a própria calculadora já te avisa que se você tem certeza realmente que você quer cobrar assim, ou se você não, de repente, se confundiu e colocou códigos invertidos. Tem só, eu acho que a última pergunta, porque o nosso tempo também já estourou, que é como a calculadora calcula 2 procedimentos realizados no mesmo paciente, onde um dos procedimentos é empacotado e o outro é vontade fechado? Será que é isso mesmo? Eu não consegui entender a pergunta, vocês entenderam? Eu acho que a pergunta é a seguinte, você tem um contrato CBHPM para um procedimento e para outro procedimento é pacote. Eu entendi isso também. É isso aí. Então, você tem um valor de CBHPM para um código e para outro código você tem ele empacotado. Como é que a calculadora trabalha com esse tipo de informação? Então, nesse caso específico, quando é um valor de pacote, a gente, na calculadora, a calculadora ela organiza os procedimentos, né, dentro do código TUS e nas tabelas de mercado. Se for para utilizar um código específico que é um pacote, tem que ser criado um procedimento dentro da plataforma, e isso é só quando você tem um acesso com utilização recorrente da nossa plataforma. Tá? Mas é possível controlar todo o fluxo de recebimento, inclusive do que são códigos, né, de pacote, que são códigos internos criados pelas fontes pagadoras. Tá? Acho que para ficar mais claro, só para entender, é o seguinte, essa calculadora ela se baseia em tabelas de mercado, CBHPM. Tá? Se existir uma contratação diferente, um pacote, é necessário que se cadastre no software esse valor, este pacote. Tá? Então, o que a gente está disponibilizando é a calculadora que utiliza o CBHPM. Tá? Mas havendo interesse de ter a calculadora para calcular pacotes que eventualmente existam acordo com as operadoras, é só entrar em contato aí com o time, que eles podem te auxiliar para fazer um contrato e trabalhar também com pacotes, etc. Tá? Tecnologia permite tudo, né, Daniel? Essa é a verdade. E eu vou até um pouco mais além. Como a gente sabe que a gente tem uma audiência que trabalha bastante com o paciente privado, a nossa ideia de evolução é até evoluir a calculadora até para o ambiente privado, aonde a gente possa individualizar os procedimentos dos colegas para que eles tenham a sua calculadora com os seus valores já pré-determinados e que facilite todo o controle e o fluxo dos seus recebíveis em relação aos pacientes privados também. Obviamente que tudo isso é customizado para cada colega e cada caso tem que ser avaliado individualmente, mas é o futuro que a gente vê mais adiante. Até porque, né, Perim, só para complementar, até porque o paciente particular puro, ele não existe mais, né? Todo paciente tem um plano de saúde por trás que vai ter um reembolso. E esse reembolso vai ser baseado em códigos. Você ter uma referência de uma tabela te ajuda a ter uma noção do valor do reembolso também, tá? Então, eu acho que para esse aspecto também é interessante. Para quem não sabe codificação, às vezes ter a calculadora para ter uma referência de como uma CBHPM pratica aquele valor, vocês podem ter certeza que as operadoras elas vão se basear em tabelas para ter também o valor do reembolso do honorário do procedimento. Pode ser um guia, um norte para ajudar nesse aspecto também. Com certeza, Loreto. Perfeito, meninos. Acho que a gente já está chegando ao fim da nossa live. Tem alguma forma do público, da audiência, entrar em contato com vocês, como eles pediram? Qual é a forma mais fácil?
Oi, Vanessa. A gente pode conversar com o pessoal, tem o acesso do QR Code que tem os nossos contatos, ou entrar no nosso site, que é o www.finexapp.com.br. E lá pode entrar em contato com a gente. Só confirmando, www.finexapp.com.br. E aí, quando a gente divulgar o link da calculadora, a gente reforça também os contatos, pode entrar em contato comigo, a gente realmente está disposto e quer muito ajudar, né, Perim, Loreto? A gente acha que esse momento está sendo único para a gente refletir e gerar bastante conhecimento em relação a esse tema, que é fundamental aí para todo mundo. A gente realmente está aqui à disposição para ajudar. Hoje eu ajudo já a Associação Médica Brasileira e outras sociedades de especialidade na questão de remuneração médica, e a gente está num esforço bastante grande de levar conhecimento para todo mundo. Acho que esse é o nosso foco, essa é a nossa missão, e que a gente está ajudando aí todos os colegas, né, Perim e Loreto? Com certeza, Daniel, e também, se vocês depois quiserem compartilhar essa nossa apresentação, ela está sendo gravada e ela vai ser disponibilizada no nosso canal do YouTube. Então, vocês podem também acessar o canal da Finex, que vai ter esse conteúdo e tem outros conteúdos que estão disponibilizados para todo mundo. Obrigada, viu? Obrigado a todos, obrigado, Vanessa, e é uma honra estar aqui com vocês. Uma boa noite a todos. Boa noite.